Quando a gente fala em serial killers, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma pessoa extremamente cruel, antissocial, que vive isolada ali das outras pessoas e que só de você olhar você já tem uma certa suspeita. Ou isso, de certa forma, é um preconceito que já é do nosso consciente. Pelo fato de ser um serial killer, será que essa pessoa teria que ser alguém mais introvertido, que de certa forma não liga muito para sua aparência, ser alguém mais isolado do mundo em si? E isso nos leva a uma outra pergunta. Que rosto tem a morte? Qual seria então a cara do perigo? Muito prazer, eu sou o Doni, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. E se você tá chegando aqui agora, já se inscreve aqui, aproveita e deixa um gostei nesse vídeo que ajuda pra caramba. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se eu te dissesse que tudo aquilo que a gente imagina de um ser monstruoso vai cair por terra quando a gente começar a contar sobre esse caso? Justamente por se tratar de um homem considerado bonito e muito bem apresentável. Os traços que esse serial killer usava para atrair suas vítimas era o seu imenso carisma. E assim ele conseguia conquistar a confiança das suas vítimas, inclusive da própria sociedade. Você alguma vez já ouviu falar de Theodore Robert Bundy? Ted Bundy, como ele ficou mais conhecido, nasceu em Burlington no ano de 1946 e foi um dos mais conhecidos serial killers americanos que sequestrou, estuprou e matou dezenas de mulheres ali na década de 1970. E alguns ainda acreditam que até mesmo antes desse período ele já havia cometido vários outros assassinatos. Pode ser que você não se lembre muito desse nome ou até mesmo não saiba quem foi esse ser tão desprezível. Mas recentemente a Netflix trouxe um documentário chamado Conversando com Serial Killers, onde ela conta ali um pouco da história de vida dele e de todos os crimes monstruosos que esse criminoso cometeu. E antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar claro aqui que esse vídeo é meramente informativo, só para explicar e contar essa história para vocês. A nossa intenção aqui não é de forma alguma romantizar esse monstro, mas de certa forma não deixar que a memória das vítimas, das famílias das vítimas que sofreram nas mãos desse criminoso sejam esquecidas. Essas pessoas eram filhas, irmãs, mães, amigas, pessoas que tinham a vida inteira pela frente, mas que foram vítimas da monstruosidade humana. E eu peço também um certo cuidado para você que tem algum gatilho com esse tipo de história ou que isso te causa mal de alguma forma, que a gente vai entrar em alguns detalhes aqui de tudo isso que aconteceu. Isso pode fazer um pouco mal para você. Ted Bundy foi criado desde pequeno ali pelos seus avós, que tentaram encobrir ali de certa forma a gravidez da sua filha. E por esse motivo eles criaram o Ted ali como se ele fosse irmão da sua própria mãe. Porém é claro que isso não duraria por muito tempo. Quando a sua mãe se envolve ali com outro homem, então ele passa a ser o padrasto do Ted, dando para ele inclusive seu sobrenome, Bundy. E uma coisa em comum que a gente sempre nota nesses casos é que sempre são famílias problemáticas, que passam coisas muito ruins. É claro que por não estudar essa parte eu não poderia aqui induzir vocês a um erro ou até mesmo um pré-julgamento, mas é que a gente sempre nota esses traços bem fortes de núcleo familiar ruim. No caso do Ted, a história conta que ele tinha um avô bem violento que por inúmeras vezes ali agredia até mesmo a sua avó. Ted inclusive praticou muitos roubos ali na sua infância, sendo até mesmo investigado por muitos desses crimes. Mas por outro lado, chegou até mesmo a trabalhar numa linha telefônica de prevenção ao suicídio e num comitê anticrime de Seattle, que vem a ser até intrigante pelo tipo de perfil que ele adotaria dali pra frente. Mas Ted também era considerado uma pessoa extremamente inteligente, inclusive licenciou em psicologia ali pela Universidade de Washington em 1972. E a gente vai percebendo vários traços desconexos ali na vida do Ted. Um serial killer que trabalhou até mesmo com prevenção ao suicídio são contas que nunca vão bater. Quando começam a acontecer alguns crimes ali contra mulheres, ataques, sequestros e desaparecimentos em campos de universidade, nada disso faz com que a polícia foque num rumo só para encontrar um culpado. Porém, quando uma tentativa de sequestro da estudante Carol Daronte dá errado, ela consegue escapar e contar para a polícia, os rumos dessa história começam a mudar. Em uma tentativa frustrada, Ted Bundy, se passando por um policial, vai até a jovem e informa ela que tentaram arrombar o carro dela no estacionamento. E ele então pede para que ela o acompanhe para eles avaliarem o ocorrido e ver se chegou a acontecer alguma coisa. E em seguida, então, o Ted pede para que a jovem o acompanhe até a delegacia, ainda se passando pelo falso policial. E a jovem Daronte ali meio que sentindo que algo não estava certo, inclusive ela relata que sentia cheiro de álcool vindo do próprio Ted, e mesmo assim ela acabou seguindo ele até que ela teve a certeza de que realmente ele não era um policial, quando ele estacionou numa rua lateral, algemou ela e começou a agredir ela violentamente. E é muito desesperador ver ela relatando isso no documentário, da forma que ela lutou ali com todas as forças que ela tinha
pra tentar se desvencilhar dele e correr dali o mais rápido possível. E o desespero só vai piorando porque você percebe que a vida inteira da pessoa passa ali diante dos olhos dela e ela tentando lutar ali de todas as formas pra não morrer. E ela consegue de alguma forma ali escapar e contar pra polícia o que aconteceu, inclusive dando a descrição do homem que atacou ela, o modelo do carro que ele dirigia ali no momento e uma jaqueta dela que tinha uma mancha de sangue da luta corporal dos dois. Mas o que felizmente foi um final feliz ali entre aspas para Daronte não foi o mesmo que aconteceu com a jovem Debbie Kent de 17 anos de idade. Ela acabou desaparecendo misteriosamente ali poucas horas depois do ocorrido com a Carol Daronte. Algum tempo depois, alguns pedestres que caminhavam ali perto de uma floresta em Washington acabaram encontrando um cemitério de ossos. E após as análises feitas ali por peritos, foi constatado que aqueles ossos pertenciam a duas mulheres que estavam desaparecidas. E a partir daí as investigações começam a priorizar que eles poderiam estar diante de um assassino em série que estaria cometendo todos esses crimes com essas mulheres. Ted Bundy, por sua vez, tinha um jeito bem peculiar de atacar as pessoas. Eles se aproximavam delas ali, geralmente em lugares públicos, sempre se passando por uma figura de autoridade ou pedindo alguma ajuda para essas mulheres. Geralmente para ajudarem ele levar alguma coisa ali até o carro dele, ou alguma sacola de compra, ou alguma coisa, sempre fingindo que estava machucado. E por isso ele frequentemente aparecia nesses lugares públicos com muleta, ou com o braço engessado, ou com o pé engessado. Tudo isso para conquistar a confiança das mulheres, fazerem com que elas ajudassem ele. E aí então, quando eles chegavam no carro, ele atacava elas ali, colocava dentro do carro e levava para outro lugar para cometer os seus crimes. Mas nem sempre o modus operandi de atacar as mulheres do Ted Bundy foi esse. Na verdade, ele meio que evoluía ali cada vez mais o seu jeito de agir. Segundo os investigadores, no início o Ted invadia ali durante a noite a casa das suas vítimas e atacava elas violentamente enquanto elas estavam dormindo. Sempre com a mesma crueldade do estupro, seguido de tortura e morte. Características bem típicas de um assassino em série frio e calculista, segundo os especialistas. Ted inclusive admitiu ter mantido corpos ali no seu apartamento por um período antes de descartá-los, chegando a decepar a cabeça de 12 desses corpos com uma serra. No caso da Donna Manson, por exemplo, uma jovem assassinada ali pelo Ted, ele teria usado a lareira da sua ex-namorada para incinerar a cabeça decepada da jovem. E quando esses corpos não eram guardados no seu apartamento, ele transportava esses corpos para lugares pré-selecionados, sempre bem distante dali onde ele tinha sequestrado as vítimas. E ali o Ted removia, queimava a roupa das vítimas, praticava necrofilia com os corpos, inclusive voltava ali depois para vestir os corpos, maquiar, tirar foto. Era realmente um círculo dos horrores. É muito surreal isso. Quando a gente se depara com esse tipo de história, com esse tipo de acontecimento, a gente com certeza perde toda a esperança no ser humano. É revoltante só de ler e tentar entender para fazer um vídeo aqui para vocês. Você vai ver na maldade se materializar em pessoa. Você vê que o ser humano não é bom. Existem coisas dentro de certas pessoas que são horríveis só de imaginar. E sabe o que é pior de tudo isso? Ted era considerado uma pessoa boa e extremamente carismática. Ninguém nunca desconfiaria que ele estaria por trás de todos esses crimes monstruosos. Tanto que foi difícil convencer as pessoas de que ele era um serial killer responsável por todas essas mortes que vinham acontecendo. Em 1975, Ted foi preso pela primeira vez, capturado ali pelas autoridades de Utah por sequestro e tentativa de agressão criminosa, se tornando suspeito de uma longa lista de homicídios que aconteceram em vários estados. Ted Bundy consegue fugir da prisão, voltando a cometer seus crimes ali, matando mais 3 pessoas na Flórida antes de ser preso novamente em 1978. Por ter cursado Direito e Psicologia, Ted agiu como seu próprio advogado ali no julgamento. Porém, ele ainda precisou da ajuda de mais 2 advogados de defesa que tentavam ali de todas as formas provar sua insanidade mental, mas todas sem sucesso. Ao final, Ted foi condenado a 3 penas de morte. E ainda gerou um dos casos de maior repulsa do ser humano, que foi conseguir atrair a atenção da mídia justamente por conta do seu carisma, inclusive usando isso a seu favor na tentativa de tentar adiar sua execução. Sem contar que ele, com todo esse carisma, esse jeito dele, ainda conseguiu vários simpatizantes. Você tem noção disso? E o pior, mulheres que gostavam dele, inclusive sendo considerado o prisioneiro que mais recebeu cartas na prisão. Vê se não é um absurdo tudo isso. Mulheres encantadas por um assassino de mulheres. E você percebe que toda essa romantização de um serial killer é algo que ultrapassa o senso da dignidade humana. Não tem cabimento. Ted Bundy foi condenado
condenado pelo assassinato de 36 mulheres, mas a polícia estima que esse número possa chegar a 65 mulheres. Ted se autoproclamava o filho da mãe de coração mais frio que você já conheceu. Um sociopata sádico que tirava prazer da dor dos outros seres humanos e do controle que ele exercia sobre suas vítimas na hora da morte e até depois dela. Agora fala pra mim se teria alguma forma de defender um ser tão desprezível como esse. Até mesmo o seu advogado, Polly Nelson, que foi membro ali do seu último time de defesa, escreveu que Ted Bundy era a definição do mal sem coração. Por fim, Ted Bundy, um dos assassinos mais frios e cruéis que já existiu na história, foi eletrocutado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida em High Fort, em 24 de janeiro de 1989. E quem acionou a chave da eletricidade que sentenciou Ted foi uma mulher. E chegava então ao fim a vida de um ser que não pode ser nem considerado como humano. E por mais que isso signifique uma certa justiça, entre aspas, feita no caso, nada vai apagar a dor das famílias que sofreram e ainda sofrem com todos esses crimes cometidos por ele. Essas feridas nunca serão apagadas, são marcas profundas que elas vão carregar por toda a vida delas. E um sentimento de impotência por não ter conseguido salvar do perigo as pessoas que elas mais amavam. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na história do Ted Bundy, que é bem extensa, a Netflix tem um documentário recente chamado Conversando com o Serial Killer, e lá tem mais detalhes das pessoas que conviveram com ele. É uma série bem feita, porém tá em inglês, mas vale muito a pena você assistir. Existem alguns documentários em português também falando da história do Ted, inclusive com algumas entrevistas dele ali na prisão, no corredor da morte. Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais, fica aí essa dica pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o gostei nesse vídeo que ajuda pra caramba, aproveita e se inscreve aqui no canal também, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!